Sejam bem-vindos a este DAZN F1 de antevisão à 12ª ronda do Mundial de Fórmula 1, o Grande Prémio da Grã-Bretanha. Welcome to Silverstone. This is the British Grand Prix. As imagens e o filme da temporada de 2024, dessa ronda do Mundial de Fórmula 1 e dessa nona vitória de Lewis Hamilton no circuito de Silverstone. Bem-vindo, João Amaral, bem-vindo, Henrique Chaves, bem-vindo também, João Carlos Costa. Para já, meus amigos, vamos só regressar rapidamente ao real que mistura com o virtual, já que o Henrique esteve no Estoril Racing Lab e vai mostrar-nos esta fantástica pista de Silverstone que alguns dizem, por exemplo, Stefano Domenicali, que deve ser eterna na Fórmula 1. Estamos em Silverstone e vamos dar início a uma volta de qualificação. Reta da meta, curva 1 feita com o pedal em baixo, igualmente para a curva número 2. Travagem forte para a 3, tentar acertar ali o apex. E aqui na curva 4 igual, preparar a saída, muito cuidado com a tração. E vamos entrar aqui numa zona de DRS, uma zona boa de ultrapassagem. Depois mergulho para a curva 5. Travagem forte, usar aqui o corretor. Aqui deixar bem o carro rolar, não ter muita pressa em ir ao acelerador, porque aqui a tração também é importante. Esta é a zona antiga da reta da meta, em que vamos abordar a curva Copse, curva com bastante história, uma curva muito rápida e muito cuidado com os limites de pista na saída. E agora Megats e Beckets, a secção de curvas mais gira da Fórmula 1 para mim. É preciso também preparar aqui a saída para a reta do hangar, mas é uma zona muito rápida. E vamos abordar a curva Stowe, em que apenas se reduz duas, não se trava muito, entra-se rápido e deixa-se rolar a velocidade para ir cedo ao acelerador. Também muito cuidado nos limites de pista na saída. E agora para Vale, muito cuidado com o apex, tem um corretor bastante alto e aqui acelerador, muito cuidado por causa da tração. E é uma volta de qualificação ao circuito extraordinário de Silverstone. E, entretanto, o Henrique Chaves foi chamado ao Colégio de Comissários porque esta volta foi apagada porque 2 vezes violou os limites de pista. Mas há uma coisa em que acertaste, Henrique. Quer dizer, acertaste na volta toda. Mas há uma coisa em que acertaste. É que domingo vai ser mais ou menos aquele o cenário. Já que a chuva parece estar para chegar a Silverstone. Sim, não é nada de novo, não é? Silverstone, Inglaterra, normalmente tem sempre um bocadinho de chuva à mistura. E ali na imagem, por acaso, as nuvens estavam bastante carregadas. Vamos ver se chove ou não. Uma coisa é aquilo que a meteorologia diz, outra coisa é o que vai acontecer. Eu espero que sim, para apimentar um bocadinho mais a corrida. Se bem que Silverstone é um circuito que por vezes não precisa dessa chuva para ficar quentinho. Mas veremos o que é que o domingo nos traz. O que está quentinho também é o tema do momento na Fórmula 1, que é a McLaren de prateado. Achaste o quê? Que eu ia falar de Max Verstappen na Mercedes? Não. McLaren de regresso ao prateado. Gosto imenso dessa. Parece NBA, olhas para um lado e passas para o outro. É fixe, é giro. McLaren prateado é uma reminiscência dos McLarens dos bons tempos, sim. Não fica particularmente mais bonito, mas essa parte da estética é sempre tão subjetiva. Geralmente eu digo uma coisa, depois o João diz outra e gostamos mais de uma coisa. Eles não sei se com a chuva vão ter mais do que o prateado, ou o cor de laranja, ou o papaya, ou o preto, vão ter o domínio que têm tido, que tiveram em Spielberg, que tiveram no A1 Ring, por exemplo. A chuva pode nivelar um bocadinho as coisas. A chuva é de facto o maior nivelador. Dito isto, se não chover, é um circuito perfeito para os McLaren e para darem um calendário aos demais. E se nos lembrarmos do Grande Prémio do ano passado, e estamos a ver imagens desse Grande Prémio, João, os McLaren até partiram bem para a corrida. Sim, depois houve ali Os Mercedes partiram melhor, mas... Sim, os Mercedes dominaram a qualificação, 2 grandes voltas do George Russell e do Lewis Hamilton, e depois acabaram por usar essa capacidade de gerir melhor a chuva do que os McLaren em termos táticos, e acabaram por Lewis Hamilton ganhar a corrida. Lewis Hamilton que vem no... Silverstone é a casa do Lewis Hamilton, desde 2014 são 8 vitórias, já contando o Grande Prémio do 70º aniversário em 2020,
8 vitórias, 2 segundos e 2 terceiros. E ele continua a dizer que o Grande Estamos Prémio... conversados, não é? Relativamente E um a deles com 3 Silverstone. rodas. E um deles E um com deles 3 com três rodas. rodas. E ele exatamente. continua a dizer que o Grande Prémio dele é o Grande Prémio de Silverstone e não nenhum em Itália. Exatamente. Pensei que ia dizer que era de Silverstone em 2021, mas não. Não, Esse ficou na memória. mas vocês estão a ser injustos. Porquê? Essa ideia de que chove sempre em Silverstone. Não. Sabes quantos grandes prémios houve à chuva em Silverstone? 11. Este vai ser o 60. Portanto, é uma minoria de corridas à chuva. Mas a verdade é que parece que vai chover. E isso poderá, como o João dizia, ser um fator para igualar a performance. Em condições normais, os McLaren estão no sítio certo. A única coisa que os poderá afetar será a granulação, como aconteceu no Canadá, sobretudo tendo em conta que a Pirelli fez ali uma escolha que se calhar poderá trazer algumas novidades, baixou, digamos, um degrau a mistura dos pneus, em vez de C1, C2, C3, temos desta feita C2, C3, C4. Isso poderá permitir, por exemplo, ficar ali um pouco mais perto do recorde na qualificação e ver o que é que isto dá na corrida, se vamos ter mais paragens, se vamos ter apenas uma paragem ou 2 paragens com estas escolhas. Portanto, há aqui alguns fatores que podem tornar tudo um pouco diferente. Mas em condições normais, nesta pista onde o acerto do carro e a forma como o carro descreve todos os setores que são particularmente diferentes neste traçado, faz tendencialmente pender o favoritismo para o MCL 39 da McLaren e não tanto para o Red Bull, para o Mercedes e para o Ferrari. Eu acho que é um fim de semana em que vamos tentar perceber também, sobretudo com o baixar temperaturas, o ritmo do Mercedes, o ritmo de George Russell, mas também o ritmo, por que não dizê-lo, do Ferrari, porque foi, pelo menos devido à desistência de Max Verstappen, o fim de semana passado no Red Bull Ring, foi o segundo carro do pelotão. Vamos começar na antevisão a este grande prémio e já vamos ao tema quente. Eu brincava um bocadinho com o tema quente e dizia que é, obviamente, o regresso da McLaren ao prateado, mas não é. É essa notícia que dá conta, já tinha acontecido no fim de semana passado, em que Toto Wolff tinha confirmado que tinha interesse em Max Verstappen. Já vamos a esse tema. Para já, vamos às declarações de Lando Norris no lançamento deste grande prémio. Como sabemos, Lando Norris venceu o grande prémio da Áustria, foi um fim de semana dominador de Lando Norris, sobretudo depois daquilo que aconteceu no Canadá. E aquilo que aconteceu no Canadá foi um toque por trás no companheiro de equipa e Lando Norris a abandonar. E essa é a linha vermelha para Lando Norris, para Oscar Piastri, mas obviamente também para a McLaren. I would say Canada was a fairly red line. Yeah, I think that was like made more. Yeah, that was the red line. So the red line is just no contact. It's that is it. I would say it's simple. It's also not simple because when you're racing so much on the limits and you're trying to push the limits of everything, like it's so easy to make mistakes. As much as you can say we're the best drivers in the world, doesn't mean people don't make mistakes. Even the very, very best who have won multiple world championships, still make mistakes. So, it's that's the line that we don't ever want to cross, and I think we both know that very, very much so as drivers. We want to race. It does still be times when, as a team, we get told we'll have to hold position or do this or do that, because we're still under the guidance of the team. But the whole race last weekend was let them race, and that's what we did. So. As declarações de Lando Norris foi um dos pilotos que esteve na conferência de imprensa. João, não tivemos a oportunidade de te ouvir, quer na análise ao Grande Prémio da Áustria, quer também ao longo dos dias desse Grande Prémio da Áustria, mas há esta linha vermelha. Uma linha vermelha que foi ultrapassada por Lando Norris no Canadá e poderia ter sido ultrapassada na curva número 4 na Áustria. Felizmente para os dois pilotos e para a McLaren, não foi ultrapassada. Sim, 2 corridas consecutivas eu acho que tinha ultrapassado mesmo a dose de paciência considerável que o Zac Brown tem e daquele debate que nós íamos tendo até ao Canadá de quando é que isto acontecia. E aconteceu, também debatemos muito se isso ia criar uma acrimónia entre eles e se ia acabar a harmonia. Não acabou. O feito do Lando Norris ajuda porque assume imediatamente a responsabilidade pelos seus erros. Acho que na Áustria teria sido mais complicado de ultrapassar. Não aconteceu, ganharam a corrida com um domínio muito grande e para bem do campeonato e sem qualquer tipo de favoritismo ou de favorecer um ou em relação ao outro, para bem do campeonato o Norris ganhou e recuperou alguma dessa vantagem que o Piastri tinha, portanto chegamos à Inglaterra ao Grande Prémio, onde o Norris vai sentir um bocadinho mais de pressão, não sei se isso é bom, ele não costuma reagir muito bem à pressão, mas a diferença é pequena, são 15 pontos e portanto voltamos a estar
É, como tu dizias, o quintal do Lewis Hamilton, isso é indubitável, mas do ponto de vista aerodinâmico, como o João dizia, é o quintal dos McLaren. Portanto, tudo isso vai conjugar numa corrida, não tenho dúvida disso, muito interessante, com ou sem chuva. E é um fim de semana perfeito para Oscar Piastri. Aqui muda um bocadinho a agulha, Henrique. Para Oscar Piastri recuperar daquilo que se passou na Áustria, e aquilo que se passou na Áustria foi não vencer o Grande Prémio. Sem dúvida, obviamente que Oscar Piastri não está na grelha para ser segundo piloto da McLaren, muito menos para ficar atrás de Lando Norris, e acho que a corrida da Áustria mostrou isso. Ele tentou, obviamente dentro ou sem passar essa linha vermelha, tentou atacar Norris aquilo que podia para tentar garantir a vitória naquele Grande Prémio e ainda aumentar mais a vantagem no campeonato. Não conseguiu, e a próxima oportunidade é aqui em Silverstone, e acho que vai fazer de tudo para conseguir somar os 25 pontos. E vai começar logo desde o primeiro treino, mas obviamente que o foco é preparar o carro da melhor forma possível. Se calhar aqui o lugar à partida ainda é mais importante que na Áustria, mas vamos ver o que é que Oscar Piastri traz aqui para Silverstone. No entanto, toca ainda naquilo que o João disse. Lando Norris sob pressão tem vindo a ser mais difícil, e aqui a correr em casa com uma bancada com o nome dele lotada, que lutou, acho eu, em menos de uma hora, qualquer coisa do género. Acho que vai estar sob pressão, mas ainda assim estava sob pressão na Áustria e lidou bem com isso. Portanto, poderá ser aqui um novo Lando Norris quando cruzamos o meio da temporada, em busca de reganhar o primeiro lugar do campeonato. João, para ouvir também a tua análise, por que não irmos até o outro Oscar, ao Piastri, o que ainda é líder do Campeonato do Mundo de Fórmula 1? Do you still feel 100% confident that you can be world champion at the end of this year? Yep, definitely. I think it's been a great season so far. Yeah, I mean, I don't have any reason to doubt that. I think Austria was overall a good weekend. I think Sunday was a very strong day for myself, and that's not always been the best circuit for me. So I think there's been a lot of positive lessons through the year. And I think just the general level of performance I've had so far in 2025 has been a step up from the previous years. So, yeah, I'm confident that I can achieve it. Oscar Piastri, a regressar também um bocadinho atrás no tempo e a falar sobre o Grande Prémio da Áustria, e diz algo particularmente curioso, João, é que, apesar de tudo, foi um fim de semana que ele acha que foi positivo para ele. Porque foi um fim de semana de aprendizagens. E se calhar aquela curva 4 foi também uma aprendizagem. Sem dúvida alguma. Ele não fez nada de mal, tentou a sua sorte, falhou a travagem. Já aqui o dissemos. Ninguém tocou em ninguém, portanto, o problema maior para o Oscar Piastri foi que o Lando Norris, assim que se sentou no carro, no segundo treino livre, mostrou ser sempre mais rápido. Na corrida, essa diferença não foi tão substancial, mas eu acredito e continuo a acreditar que teve a ver com a afinação que o Lando impôs para a qualificação, que não foi tão eficaz durante a corrida, mas foi o suficiente para ganhar. Eu não sei se isso de alguma forma vai afetar o Oscar Piastri. No outro dia dizia na brincadeira que o Oscar Piastri vive numa vivenda isolada. Eu acho que ele vive no Monte Alentejano, no meio de uma ilha do Alqueva, e com sistemas de segurança em que ninguém consegue lá ir. Essa é uma grande vantagem para o Oscar Piastri. E este grande prémio pode ser importante exatamente por isso, porque o Lando está sob pressão porque joga em casa e quer ser o novo Hamilton, ele quer substituir-se a Hamilton, quer ser mais um britânico a ganhar no seu país, o George Russell também quer ser. O ano passado podia ter ganho e não ganhou, mas eles querem assumir esse protagonismo perante o seu público. Todos sabemos a importância do público britânico para a Fórmula 1, ou se quiserem da Grã-Bretanha para a Fórmula 1. E isso poderá jogar a favor do Oscar Piastri, que passa ao lado de todas essas coisas, está ali para ganhar. Vamos ver qual dos dois é que está a gostar mais deste novo McLaren, porque este McLaren é ainda melhor pelos vistos que o anterior. Na perspectiva de esta evolução da asa dianteira, que foi usada apenas nos treinos livres no Canadá e que foi montada depois na Áustria, com os novos sistemas de suspensões que foram estreadas na Áustria, parecem ter favorecido mais o Lando Norris. Ou seja, não ativaram nada de mais positivo no campo Piastri e ativaram alguma coisa de mais positivo, sobretudo no inserir da curva, que o Lando Norris se queixou durante algum tempo, no caso do Lando Norris. Esta é uma prova dos 9. Este circuito não tem nada a ver com o Canadá, não tem nada a ver com o Red Bull Ring, a não ser no fator das travagens não serem assim tão importantes quanto isso, e ainda bem para a McLaren, que é normalmente um sítio onde a McLaren não está tão à vontade. Vamos ver se a McLaren, com a temperatura como está, espera-se para sexta-feira um pouco mais quente, 24 a 25 graus, para sábado e para domingo, temperaturas não superiores a 20 graus. No sábado a chuva pode chegar só depois da qualificação, mas no domingo pode chegar
durante a manhã e também durante o Grande Prémio. Poderá haver aguaceiros e até chuva forte, segundo as previsões, durante o Grande Prémio. Portanto, vamos ver como é que isto joga. Há uma coisa que eu acho, e acho que todos nós pensamos da mesma maneira, que é mais fácil qualquer coisa afetar o estado psíquico de Lando Norris do que afetar o Oscar Piastri. E num Grande Prémio que pode ter estas variantes todas, se calhar o Oscar Piastri pode ser em vantagem. Sim, acho que estamos todos de acordo, não é? Pelo menos é aquilo que se tem visto em pista. O Lando Norris sempre um bocadinho mais afeto a esse psicológico, estando positivo ou não. E há outra coisa que eu gostava de realçar. O Oscar Piastri parece que conduz com menos esforço este McLaren a tirar uma volta, e não necessariamente em qualificação. Quando digo qualificação, se vamos ver o track record, digamos assim, de Norris, Norris consegue ser muito rápido e fazer polos, mas quando comete um pequeno erro está cá atrás, ou seja, é preciso andar muito no limite para conseguir extrair tudo. O Oscar Piastri parece que tem mais facilidade em andar ali a roçar o limite sem lá chegar, o que lhe dá um bocadinho mais de consciência até há pouco tempo, e não sei se continua com esse registro de top 4. Mas desculpa, foi isso que mudou na Áustria. Foi a facilidade com que o Lando Norris, assim que se sentou no carro, no segundo treino livre, parecia que estava a guiar o McLaren sob carris. E isso manteve-se ao longo de todo o treino livre, o 2 e o 3, depois na qualificação. Na corrida não tanto, mas aí havia a situação do carro parecer de facto mais afinado para uma volta de qualificação. A volta dele na qualificação demonstrou um grande à vontade. É esse Lando Norris e esse exemplo que vem da Áustria que eu quero ver se repete em Silverstone. Porque Silverstone é uma espécie de pista completa. E se repetir em Silverstone, não sei se o Oscar Piastri não tem que começar a preocupar-se em pôr ainda mais defesas no tal Monte Alentejano no meio da ilha e no Alqueva. Essa é a parte boa do campeonato, ter 24 corridas, não é? Nós passamos por Exatamente. vários momentos de forma. Aquilo que eu acho que é a maior força do Piastri, para além de tudo o que vocês disseram, só para acrescentar uma coisa, é que mesmo em maus fins de semana ele tem feito pontos e tem feito pódios. Ou seja, mesmo quando a coisa corre mal, e no Canadá não correu bem à McLaren, ele esteve lá. Bateram, é verdade, tocaram-se, mas ele saiu com uma vantagem ainda maior em relação ao Norris. Na Áustria, de facto, a corrida não lhe corre tão bem porque ele não ganha, mas quer dizer, o ritmo de corrida estava ótimo. Sim. Portanto, mesmo quando no fim de semana, é um fim de semana Lando Norris, ele está lá perto. Quando o fim de semana é Oscar Piastri, e o Henrique dizia isso, o Norris tende a dar uns trambolhões maiores, e é isso que faz esta diferença de 15 pontos. É interessante ver isso, é ver o mais jovem dos pilotos com um comportamento muito mais próximo de um campeão do mundo desse ponto de vista, porque os campeões do mundo são aqueles que garantem constância de resultados, que mesmo nos dias maus salvam os móveis, do que no mais experiente dos dois, que vai tendo estes picos de forma, às vezes, contrabalançados com fins de semana um bocadinho anónimos. Portanto, o Oscar Piastri vive no castelo de Almarol por causa da constância. É mais ou menos isso. Ok. Vamos ver o que é que este fim de semana dá para a McLaren, sobretudo no fim de semana em que sexta-feira sabemos vamos ter calor, pelo menos segundo as últimas previsões, na sexta-feira temos calor, no sábado também teremos algum calor, mas depois a temperatura vai começar a descer e para a hora da corrida está prevista chuva. A mesma chuva que chegou, por exemplo, em 2024, mas aí já tínhamos tido o arranque da corrida e por isso o arranque deste grande prémio, 12º, o último, aliás, antes da primeira pausa de verão, se é que poderemos chamar. É um luxo, este ano temos 2 pausas de verão. Mas o ano passado tivemos também. Mas foi depois, já era quase outono. Pronto. É precisamente o último e o grande prémio em que vamos ver se a coisa está tanto ou quanto mais equilibrada e se é um grande prémio que arranca já com a chuva. Para já vamos ao tema quente. Max Verstappen confirmou, quer dizer, esta semana houve notícias, quem confirmou foi Toto Wolff, que estava interessado em Max Verstappen. Eu acho que Totó seria ele se não estivesse interessado num 4 vezes campeão do mundo, e brinquei aqui um bocadinho com o nome de Toto Wolff. Já George Russell também tinha deixado alguma suspeita no ar, se é que se pode falar de suspeita, sobre um alegado interesse da Mercedes em Max Verstappen. E depois construiu-se toda aqui uma história esta semana com a Sky Itália a anunciar que estavam a existir mesmo conversações entre a entourage de Max Verstappen e a Mercedes. Ora, eu continuo a apostar que para este fim de semana se calhar vai ser anunciada a renovação de George Russell, ou então não, porque a coisa intensificou-se um bocadinho. Max Verstappen é que já está um pouco chateado de estar sempre a falar no mesmo, porque são já alguns fins de semana consecutivos a falar sobre este tema e uma eventual saída da Red Bull.
Max, there's obviously been so much noise this week in the media about your future. I feel like we need to start there. What can you tell us? What's your thinking for the future? Nothing. I have nothing to add. Nothing. What I said last week. Now that other people write stuff, yeah, that's great, but it's not for me. Okay. So is it just noise? Nothing else to say at this point? For others, not for me. I mean, every team has 2 seats available, and it's normal that every team is considering what the future holds. And I don't take that personally because I made it clear from the beginning I'm happy to be teammates with anybody. So, of course, there's lots of conversations, lots of rumours, and all of these are being pointed towards me. But, you know, from my side, that isn't really going to be the case. You know, I want to continue with Mercedes into the future. The fact is, you know, Toto has never let me down. He's always given me his word, but he's also got to do what's right for his team, which includes me, but it also includes, you know, the thousands of people who work for Mercedes. For me, it's nothing to worry about because, I don't think I'll be going anywhere, and whoever my teammate will be, it doesn't concern me either. So just focus on the driving. Concentro-me apenas no que faço em pista. Não parece haver qualquer tipo de preocupação de George Russell. E se alguém sabe mais do que nós, é o próprio George Russell e o próprio Max Verstappen. O que é que há a dizer sobre esta novela? Bem, começar por uma coisa pouco séria, quer dizer que o Max Verstappen está farto destas perguntas, mas a semana passada estava farto dos pontos na licença, que ele também está farto de um tema novo todas as semanas. Eu sei, ele só gosta de falar de carros, sejam eles virtuais ou reais, mas enfim, compreendendo e concordando com ele que a Fórmula 1 é mais o que se passa em pista do que fora de pista, este é tema, não estamos a falar provavelmente de Sunset Parties, estamos a falar de contratos e do piloto mais cobiçado da altura, do mercado atual. É uma história constante, é ongoing, e eu a dizer, mas enfim, é uma história constante de saber se o Max Verstappen fica, se não fica, se há cláusula de saída, se não há. Há as teorias mais fantasmagóricas de que o Antonelli lhe bateu para o deixar mais atrás no campeonato para conseguir utilizar eu adoro estas teorias da conspiração, são maravilhosas. Schumacher 1991 Hockenheim, corrida de TM. Certo? Okay. Sim, é mais ou menos isso. Mas aqui não há Willy Weber envolvido, não é? Okay. Estamos a falar do Verstappen diretamente. É perfeitamente normal que a Mercedes ou qualquer outra equipa queira o Max Verstappen ligar o seu carro. Eu diria que é a peça mais valiosa do Red Bull, mas também será a peça mais valiosa do Mercedes se ele for para a Mercedes. O que pode não parecer, mas até pode ser, enfim, não desmerecendo em tudo isto, olhando para as coisas em 2026, se o Verstappen estiver na Mercedes, imaginando que a Mercedes consegue ter o carro tão competitivo que se diz que vai ter, se ganhar o campeonato, toda a gente vai dizer que foi o Max Verstappen que ganhou o campeonato. E estas coisas não deixam de ter o seu peso. Ou seja, o Toto Wolff continua interessado no Max Verstappen, mas tem que pesar tudo isto. Por outro lado, tem nos seus carros 2 pilotos em que ele apostou fortemente desde o início. Não são os 2 projetos pessoais dele. Portanto, sim, está interessado no Max Verstappen, mas não é, mais uma vez falando da NBA, um slam dunk. Há muito dinheiro envolvido. Eu acho que neste momento pode haver mais interesse até do Max Verstappen perceber o que é que vai acontecer em 2026 e utilizar todas essas negociações, boatos e tudo mais para fortalecer a sua posição dentro da equipa. Não é apenas a financeira, não é apenas a garantia de ter um bom carro, é dizer, ok, eu quero que isto funcione de uma determinada maneira, porque os últimos 2 anos não têm sido fáceis, não têm sido tranquilos para os lados da Red Bull. Fizeram a mesma pergunta a vários pilotos, fizeram a mesma pergunta também a Lewis Hamilton. A Lewis Hamilton fizeram-lhe a pergunta a dizer, não achas isto um bocado estranho, depois de tudo o que se passou em 2021, das queixas do Toto, etc e tal, e o Hamilton aí separou e disse, não, em 2021 o Max Verstappen não foi incorreto, fez aquilo que tinha que fazer. Ganhou um título porque foi possibilitada ou foi-lhe dada essa possibilidade. Mas depois voltaram a, não é a pressionar, mas voltaram a fazer a pergunta a Lewis Hamilton de uma outra forma, que é, o que é que leva um piloto que já conquistou vários títulos a trocar uma equipa por outra? E o Lewis Hamilton aí foi sincero. Acho que a primeira coisa é que se olha é para a unidade motriz. E, alegadamente, em 2026 a Mercedes terá uma unidade motriz melhor que todas as outras. Isso é o alegadamente, não é? Como se costuma dizer. Até lá chegarmos não vamos saber. É uma filosofia de construção de motor completamente diferente daquilo que temos atualmente. Tudo novo para toda a gente. Portanto,
pegando aqui na expressão do João, pode haver um slam dunk de outra marca que não a Mercedes, e poderá ter um carro muito mais competitivo que outros. A Mercedes terá uma vantagem grande, até porque terá mais equipas a fornecer motores, portanto poderá ter mais hipóteses de ganhar corridas devido a esse facto. Mas acho que, e respondendo à questão Verstappen na Mercedes, eu acho que, e ele diz várias vezes, e até na imprensa alemã ele diz, se calhar abriu-se um pouco mais na alemã do que na inglesa, que o objetivo dele sempre foi fazer a carreira toda a mesma equipa. E eu acho que isso diz um bocadinho também da personalidade dele, ou seja, ele está numa equipa, não é por isto se calhar estar a correr mal agora que vou já abandonar o barco, não, vai dar uma chance. E eu acho que isso diz logo o que é que poderá acontecer ao próximo ano, ainda para mais com o novo regulamento. Se fosse o mesmo regulamento, eu pensava, se calhar uma Mercedes poderá ser algo, ou uma equipa que me poderá dar mais chances. Mudando o regulamento, acho que vai dar mais uma hipótese à Red Bull, até porque tem contrato até 2026. 28. Sim, há tal cláusula a partir de 2026. Nunca se sabe quando é que é a cláusula também. Essa Sim, é mas outra alegadamente é em 2026, não é? Por isso é que o Toto Wolff também confirma que tem interesse. Todos têm interesse, na verdade. A Se Alpine tivesse tem uma equipa de interesse. Fórmula 1 ou de qualquer outra coisa não contratavas ou não tentavas contratar o Max Verstappen, eu tentava. Eu já há pouco fiz a piada. Seria um Toto e não Wolff se não quisesse contratar Max Verstappen. Ele até tem, diz ele, não é? Tem propostas para correr noutras coisas que não Fórmula 1. Portanto, o Franz Hermann está a ser muito cobiçado. Sim. Mas sim, eu acho que ele vai ficar. Não vai aqui haver muita história. E mais cedo ou mais tarde, acho que o Russell vai ser anunciado com renovação de contrato. Eu também aponto para aí. Aliás, ontem fiz uma espécie de monólogo sobre a contratação do Max Verstappen ou não para a Mercedes. Está nas plataformas da DAZN se quiserem ouvir. Não tenho muito a acrescentar relativamente àquilo que disse naquela altura. Acho que o Max tem a ganhar aí para a Mercedes agora, não parece. Poderá tentar mudar de equipa para 2027 quando perceber qual é o melhor carro e, sobretudo, a melhor unidade de motriz. E aí pode ser a Mercedes, pode ser a Honda, com a Aston Martin, pode ser a Ferrari, ou, porque não, até a própria Red Bull se acertar com o motor da Ford. E aí será uma decisão muito mais lógica para o Max Verstappen. Esta poderá ser cedo demais para ter a certeza que vai acertar. A não ser que saiba muita coisa do motor Mercedes, tenho grandes dúvidas que saiba. O mesmo Max Verstappen que no início da temporada, quando era questionado se era ou não candidato ao título, e nós aqui várias vezes discutimos esse tema, ele dizia algo como, não, estou só aqui a ver, e fizemos alusão em Santos do Grande Prémio do Japão, e depois até brincámos um bocadinho, João, porque dizíamos, bem, se está só cá a ver e faz aquilo que faz no Japão, então deixem-no andar só aqui a ver. Max Verstappen foi esta quinta-feira novamente questionado sobre se é ou não candidato ao título. E aqui está a resposta. I advise all my friends in the beginning of the year not to bet on that, but Should have told me. yeah, it's going to be tough. Yeah, I think the gap that we have now. Let's say if I would stand here and the car would be 1 or 2 tenths faster than every other car, then 60 points or whatever it is nothing. You know, you overcome that easily, but that's not the case. We are behind a bit in performance, of course, especially compared to McLaren, and I don't see that suddenly, of course, change. And I think you have to be very realistic in that, but that doesn't mean every time that you sit in the car, you're going to try and maximize everything that you have, and when there are like some opportunities to win in whatever way, then you go for it. A antevisão de Max Verstappen para este fim de semana. E se chove, que parece que vai chover, poderemos ter um fim de semana mais equilibrado, com Max Verstappen lutar por um lugar no pódio? Seguramente, desde logo porque a vantagem dos McLaren, como já dissemos, é menor. Ou seja, a perfeição aerodinâmica nota-se menos na chuva, não é? Portanto, isso nivela. Por outro lado, a capacidade do piloto de se adaptar às condições também faz diferença. E o Max Verstappen faz sempre diferença. A chuva mais um bocadinho. O Lewis Hamilton a mesma coisa. O Fernando Alonso a mesma coisa. Portanto, temos um plantel mais compacto e temos possibilidade de uma vitória fora da caixa. Não uma vitória McLaren à partida assim garantida, até pode acontecer, mas temos seguramente mais competitividade e temos tido, apesar de terem sido só 11, muitas corridas com chuva e seco extraordinariamente memoráveis. 2013 é uma corrida extraordinária, uma vitória do Rubens Barrichello vindo de outro fuso horário, de 4 códigos postais ao lado, e consegue ganhar a corrida sem saber exatamente como. Portanto, pode acontecer este fim de semana. Silverstone tem isso. Não tanto nesta pista, mais na anterior tinha mais isso. Mas tem isso. E essa poderá ser a grande chave para uma possível vitória da Red Bull. O Max descarta a hipótese de chegar ao título e dizia até aos amigos que logo no início do ano sabia que... Sim, era esta declaração. Portanto,
357 pontos ainda são muito pontos, é o que falta. Ainda estão em jogo 357 Sim, mas pontos. tem 9 de vantagem neste momento para o George Russell, que está em quarto. Sim, não é? isso também é outra questão. Mas são 61 de atraso para o primeiro no Campeonato do Mundo. É muito ponto. São 2 grandes prémios e meio, ou se quiserem, são um grande prémio e um grande prémio com corrida sprint. Não é fácil de recuperar, mas não é impossível. Agora, o problema é a Red Bull, de vez em quando, parece que as alterações que vão trazendo no carro vão dando qualquer coisa. Não sei se vai haver alterações para este grande prémio. Pelos vistos, não. E pelos vistos, a Red Bull já tem o foco totalmente colocado no carro, ou quase totalmente colocado no carro de 2026. E isso poderá ser o problema para o Max Verstappen. Poderá, em algumas pistas, o RB21 ser suficientemente competitivo, como já foi em alguns traçados, e poderá acontecer em outras pistas, como esta. Por exemplo, aqui o Red Bull, para andar rápido, tem de andar muito baixo, mas se calhar aqui é preciso passar em cima dos corretores, e se calhar a chuva traz essa vantagem. O carro não precisará de ser tão baixo, ou afinado tão baixo, e poderá permitir que o Max esteja mais perto. Mas atenção, que o Max normalmente anda muito bem também em Silverstone, e não é descartar, sobretudo em qualificação, uma volta canhão do Max Verstappen. Eu acho que nem do Max, nem de qualquer outro piloto. Nem dos Mercedes. Apesar de ser um circuito muito técnico, é que tem curvas rápidas, tem curvas lentas, tem curva contra curva, em que o chassi também tem que estar no ponto. E obviamente. dos dois tipos, curvas e contra-curvas, rápidas e lentas. Exatamente. E depois tem algumas retas, que é preciso também ter alguma eficiência aerodinâmica em termos de arrasto, mas é o que disseste. É uma pista em que o parafuso atrás do volante conta muito, e nesse departamento há muitos pilotos, para não dizer todos, têm capacidade de fazer um bom trabalho. E depois basta uma chuva, um pequeno aguaceiro na qualificação, na altura certa para uns, na altura errada para outros, pode misturar aqui muitas coisas, e mesmo na corrida pode misturar muitas coisas. Portanto, eu acho que o grande prémio aqui nunca é um grande prémio aborrecido. Portanto, acho que vamos ter uma corrida, um fim de semana interessante pela frente. E também vamos ter a estreia do Arvin, não é? Pelo Red Bull no FP1. Pode ser também interessante para perceber o que é que... O Paul Aron também na Sauber. Sim. Emprestado pela Alpine. Sim, poderá ser algo também interessante para perceber se Tsunoda deveria dar mais um bocadinho ou não. Para fecharmos só esta antevisão da Red Bull, não está a ser de todo uma temporada na Red Bull fácil para o Yuki, e noutros tempos se calhar já tinha sido enviado para a equipa B. Mas quer dizer, ele vem da equipa B, portanto, agora só se for enviado para a equipa C. Sim. Por isso é que eu digo noutros tempos. Não, é verdade. A Red Bull tem ali um problema com o segundo carro, e eu digo com o segundo carro e enfatizo o carro e não o piloto, porque quer dizer, são pilotos a mais com níveis de talento sempre estratosféricos, mas diferenciados, suficientemente diferenciados para o problema ser sempre o piloto, ou a capacidade de condução, a capacidade psicológica. A equipa, também voltamos ao mesmo, já dissemos isso aqui nesta mesa, o carro não é feito para o Max Verstappen, o carro é feito para ser rápido. A capacidade de extrair essa rapidez do carro é que vai variando de piloto para piloto, e o Max Verstappen consegue. O Henrique há bocadinho dizia que entre os pilotos da McLaren há uma janela de... Achei piada que foi a aplicação do conceito da janela de utilização que costumamos utilizar para o carro, no caso do piloto, e o Piastri tem uma janela de utilização maior que o Norris. O Red Bull é como enfiar uma linha numa agulha sem óculos, no meu caso, e à primeira, não é? E se calhar o Max Verstappen ainda tens descobrido a agulha no palheiro primeiro. Ou de olhos fechados, ou coisa que valha. O Max Verstappen consegue fazer isso 9 vezes em cada 10. Os outros pilotos conseguem fazer isso uma em cada 10. Essa é a diferença. Mas quer dizer, a diferença de pontuação, o total de pontos da Red Bull e o total de pontos do Max Verstappen é assim uma coisa colossal, é assim uma espécie de Alonso de 2012 ou 2010 na Ferrari. É uma equipa de um piloto só, e é pena para o segundo piloto, até porque sabemos que são bons pilotos, mas portanto, sim, o Yuki Tsunoda é um homem à procura de redenção e de algum conforto na condução. Não ter um Red Bull entre os 5 primeiros numa volta em qualquer grande prémio deste ano, o Red Bull 2, vamos chamar assim, é estranho, não é? Até porque o Red Bull 1 já ganhou corrida, já fez pódio, está em terceiro no Campeonato do Mundo, portanto, já fez poles, portanto, já fez tudo. Não é o melhor carro, não é o Red Bull 2023, não, longe disso, não é o Red Bull do início de 2024, não é dominador, não. Mas permite ganhar corridas. Só que o segundo carro, guiado por Tsunoda, guiado por Lawson, guiado no passado por outros pilotos, Sérgio Pérez começa a ser um herói. Não é? Nesta altura. Sim, ainda que neste grande prémio que estamos a recordar, o grande prémio de 2024, Sérgio Pérez também não tenha... Pois não. Mas durante algum tempo, não se tenha apresentado nos inícios de temporadas, foi um herói. E em 2023 foi um herói até ao final da temporada. Sim. Em 2021 foi um herói até ao final da temporada. Portanto, é essa analogia que começa agora a ser feita.
E quanto mais difícil é o carro guiar, comparativamente a esses de 2023, sobretudo, mas também o de 2021 e 2022, mais complicado fica o trabalho para o segundo Por piloto. isso é que o Pérez também brincou um bocadinho, mandando uma farpa para a equipa a dizer: se calhar já sentem saudades minhas. Quem sabe se já sentem saudades de Sérgio Pérez. Olha, este fim de semana pode vir a ser também um fim de semana um tanto ou quanto mais equilibrado por causa da questão das temperaturas e da chuva também para estes senhores. Ferrari, que até foi a segunda equipa atrás da McLaren, a melhor das outras, no Grande Prémio da Áustria. Novo fundo plano, vem por aí uma nova suspensão. Não, já é só para Spa. Já é só para Spa, mas experimentaram... Nova caixa de velocidades, ou novo invólucro e as novas suspensão traseira. Mas foram experimentando Sim, na Áustria. O fundo plano mantém-se. Vão trazer depois a suspensão traseira, ou seja, há melhorias e Lewis Hamilton reconhece que há essas melhorias. Poderemos voltar a ter um fim de semana em que a Ferrari, e isto para a Ferrari nunca é bom ser segunda, mas possa vir a ser segunda? Sim, nunca é bom, mas quer dizer, em relação àquilo que tem sido a história de 2025, é melhor ser segunda do que ser o que tem sido habitualmente. E é a rainha dos segundos lugares, Sim. Em 5 grandes prémios. Sim, absolutamente. E tem 2 pilotos que nesta pista, já dissemos isso, enfim, é o recordista absoluto, está em casa, conhece a pista, lá está, é um bocadinho como conduzido a olhos fechados, eu acho que ele já consegue ganhar de olhos fechados. O Leclerc tem tido muito azar em Silverstone, mas tem feito boas provas. O Leclerc podia ter ganho facilmente 2 dos últimos 4 grandes prémios ou 5 grandes prémios em Silverstone. Portanto, não... E é um piloto hiper rápido. Desse ponto de vista, a Ferrari está bem servida. Eu tenho sempre muita dificuldade em antever o que o fim de semana da Ferrari vai fazer. Ou porque percebo muito pouco disto, ou porque eles conseguem embaralhar-me sempre as contas, e quando eu acho que eles vão estar muito fortes, estão miseráveis. E quando acho que vão ter um fim de semana mais ou menos anónimo, de repente despertam e fazem uma corrida. É verdade que eles estão sempre melhor em corrida do que em qualificação. Essa tem sido a maior dificuldade. Na Áustria, apesar de tudo, foram mais coerentes e andaram os dois muito próximos um do outro, sempre na corrida, dizendo com isso que estão próximos do limite daquilo que o carro permite fazer. Mais paragem, menos paragem, mais discussão com o piloto sobre a tática, menos discussão. Acabaram por andar ali sempre muito perto um do outro. Podem ter uma boa corrida. A chuva pode baralhar tudo isto, de facto. E, portanto, essas melhorias podem trazer um Ferrari para a frente da corrida e meia oportunidade, e o Lewis Hamilton salta e tenta ganhar. Enfim, e temos mais um fim de semana de sonho, mais invasão de pista e mais toda a gente. E foi um fim de semana particularmente emocionante para Lewis Hamilton. Foi a última corrida que ele fez na temporada de 2024 com a Mercedes em casa. E aquele rádio final com o Pete Bonington, claramente a chorar, foi de facto um fim de semana emotivo. E pode jogar também a favor de Hamilton neste fim de semana, esse lado emocional? Eu acho que não só de Hamilton, mas também da Ferrari. E essa é outra variável. Falavam no fundo plano, todos os upgrades que a Ferrari poderá trazer, mas é essa questão mental e emocional de Hamilton a correr em casa, poderá também ter esse extra. No fundo, é como uma equipa pequena jogar contra uma grande equipa numa Liga dos Campeões. Aquela motivação extra está sempre lá. A precisão que inserimos o carro na curva, temos mais foco nessas voltas, por causa da motivação, estar a correr em casa, de toda a história que ele tem neste circuito. E eu acho que isso poderá ser outra variável que joga a favor da Ferrari. Vamos ver se assim se verifica no sábado na qualificação, que é logo meio caminho andar se calhar para a corrida, mas também na corrida. E estas são as imagens da vitória de Lewis Hamilton na temporada de 2024. Este é o tal rádio, o rádio emocionado de Lewis Hamilton com Pete Bonington. Estavam a fazer como companheiros de trabalho o último grande prémio da Grã-Bretanha em Silverstone, como companheiros de trabalho, obviamente. Até porque Lewis Hamilton também foi questionado esta quinta-feira e diz que faz sempre questão por passar pela Mercedes, o abraço ao pai, faz questão de passar pela Mercedes sempre para cumprimentar os seus antigos companheiros de trabalho. Porque a Mercedes foi uma equipa na qual Hamilton conquistou muito. Ora, vamos às declarações do 7 vezes campeão do mundo, o piloto britânico, na entrada deste grande prémio de Silverstone. Lewis Hamilton, que espera um fim de semana em que a Ferrari continue a dar passos em frente. I'm hopeful that we will be in a similar position maybe to last week, but again I don't know. I don't remember seeing Ferrari. I've never really focused too much on Ferrari's performance here in the past, so I've not looked at their history here. I think it's a dry day. McLaren will walk off into the distance as you've seen in the past races, but you never know here what's going to happen with the wind, with the rain.
The crowd makes a massive difference. So I'm hoping they help edge us a little bit closer. Hamilton a dizer que não se lembra muito bem daquilo que se passou aqui o ano passado e a dizer também que de vez em quando não, que nunca tinha analisado o ritmo dos Ferrari aqui, mas lembra-se, porque estas vitórias são emocionantes. João, fim de semana em que, e o Hamilton fala disso, não se sabe o vento e também a chuva, depois há o fator público, e estávamos a falar deste lado mais emocional. Sim, até porque os organizadores esperam casa totalmente cheia. Espera-se que ao longo dos 4 dias do Grande Prémio, que já começou verdadeiramente hoje a invasão do público, a Silverstone estejam 500 mil de pessoas, o que é um novo recorde para uma corrida de Fórmula 1, pelo menos desde que há essa contabilidade, porque houve muitas corridas em Monza que tinham 300 mil espectadores, mas só 100 mil é que pagavam um bilhete, e outros circuitos também. Mas voltando ao caso de Silverstone, sim, acho que o Hamilton sente que se tiver esse apoio do público as coisas podem correr melhor. Agora, é preciso confirmar que o fundo plano é mesmo muito melhor. E na Áustria, o carro permitiu-se ser mais rápido, conseguiu manter mais ar de baixo, ou seja, o ar não saía tanto pelas laterais, porque o carro continua a ter que ser afinado ligeiramente mais alto que os outros do top 4. E na Áustria também não houve o sobreaquecimento dos pneus traseiros. O eixo traseiro tem sido um problema para o Ferrari. O problema também para o Ferrari são as curvas rápidas, as mudanças de direção e, pior ainda também, as situações em que o carro tem de ter uma grande capacidade de rotação em curva. Isso é tudo o que o Silverstone tem. Portanto, no papel, se o novo fundo plano funcionar ao nível do que funcionava o anterior, o Ferrari pode estar destinado a ser o quarto do top 4. Mas o novo fundo traz essa diferença. E vamos ver se essa diferença acontece na pista e se temos uma surpresa. Eu acho que a equipa não trouxe a suspensão com os pontos de ancoragem novos e a nova caixa de velocidades, a nova caixa, digamos, o invólucro da caixa de velocidades, exatamente por isso. Preferiu deixar para uma pista onde o SF25 talvez esteja mais à vontade, como será o caso de Spa. E no pelotão dos outros, o que é que poderemos esperar este fim de semana? Se é que se pode esperar alguma coisa e se pode, para já, fazer alguma antevisão. Aston Martin a correr em casa, porque a fábrica é mesmo ao lado. Fernando Alonso fez um excelente grande prémio na Áustria, uma Alpine a querer recuperar os resultados, mas por outro lado temos também outra equipa britânica que esteve em Downing Street. Falamos um dos carros esteve em Downing Street, a Williams, que está ferida, vem ferida da Áustria, muito ferida. Sim, o Williams claramente foi a desilusão do fim de semana. Na Áustria tinha sido regularmente uma das melhores equipas do meio do pelotão, muitas vezes a melhor equipa do meio do pelotão e do segundo pelotão. E a Áustria foi um desastre completo, em contraste completo com aquilo que fez a Sauber, não é? E que promete trazer novidades para este grande prémio. Portanto, se eles continuarem a trazer novidades e apostarem as fichas todas em 2025, acabam o ano ainda com a segunda melhor equipa, nunca se sabe. Mas, enfim. Tem o dinheiro todo para gastar este ano, que o dinheiro do próximo ano é diferente. Pois é isso, estourar tudo em 2025 e depois para o ano tudo, já não há marcos, eu ia dizer em marcos alemães, mas já não há. Sim, a Williams tem que recuperar claramente alguma dessa competitividade perdeu ao longo desta corrida. A Sauber deixa-me francamente curioso, confesso. Fiquei espantado com o que conseguiram fazer consistentemente, não apenas na Áustria, mas tem sido um trabalho consistente, incremental. Já no Canadá e Áustria foram dois grandes prémios diferentes onde eles estiveram bem. Verdade. A Aston Martin, sim, tem melhorado ligeiramente, não tem feito uma mudança tão radical como fez a Sauber, se calhar a Sauber partiu um bocadinho mais atrás e, portanto, consegue chegar um bocadinho mais à frente, mas a Aston Martin tem melhorado, tem conseguido chegar ao Q3, não foi o caso na Áustria, mas tem conseguido chegar ao Q3 e, enfim, também sabemos que tem dois pilotos provados e que o Fernando Alonso é um bocadinho como o Hamilton, não é meia oportunidade, é um quarto de oportunidade, não é para lutar pela vitória, mas é para mais um ponto, menos um ponto, uma coisa assim. Aquela defesa no final da Áustria, sim, do Bortoleto, é uma coisa de antologia. E a forma como geriu a corrida atrás do Lawson, outra. O Fernando Alonso hoje veio vestido de branco, portanto, não há fumo branco, mas há roupa branca. É como tu. Exato. Mas veio todo branco. E é uma novidade também. E se calhar traz algumas novidades para o carro, para este fim de semana. Não sei se será a pista ideal para a Aston Martin. E estou muito curioso com o Sauber. Sinceramente, estou muito curioso com o Sauber. Se o Bortoleto e o Hülkenberg fizerem uma corrida ao nível que fizeram na Áustria e que o Hülkenberg, sobretudo o Hülkenberg, fez no Canadá, e convém não esquecermos que na Áustria o Hülkenberg partiu de último. E chegou aos pontos. Se conseguirem isso, quer dizer que a Sauber deu um passo substancial e que até ao final do ano podemos ter a Sauber com alguma regularidade a lutar pelos pontos e pela posição de melhor carro do segundo pelotão.
na Áustria, foi o melhor carro do segundo pelotão. Acabou por não o ser na classificação, porque de facto a tática de Liam Lawson e de Fernando Alonso acabou por lhes dar vantagem e executaram essa tática muito bem. Vamos ver, estou muito curioso, tal como o João, por causa da Sauber. E resta perceber também o que é que vem daí com a Racing Bulls, num fim de semana em que na Áustria Liam Lawson esteve melhor do que o companheiro de equipa Isaac Adjar, que até tem sido o piloto dos outros mais consistente, mas acho que temos de estar também atentos àquilo que pode vir a fazer a Alpine. Estando atentos é coisa para estarmos ligados esta sexta-feira. O primeiro treino livre chega ao 12:30. Não esquecer que nós, 15 minutos antes, estaremos em direto. E antes, há para ver Fórmula 3 e também Fórmula 2 em Silverstone. Este ano, esta temporada, não há Porsche Super Cup em Silverstone. Mas há Fórmula 4 e é a primeira vez que as 4 disciplinas, digamos que a escada da FIA vai estar... Mas não temos os direitos de transmissão da Fórmula 4 italiana. Inglesa. A italiana sim, temos. E se calhar há outra Fórmula 4 a chegar à DAZN. João Amaral, obrigado. Até sábado. Até sábado. Henrique Chaves e João Carlos Costa, até sexta-feira. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Obrigado pela vossa companhia. Já sabem que este podcast está disponível em todas as plataformas da DAZN e também no YouTube, no Spotify e no Apple Podcasts.